galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adonis, professor de literatura, e estou aqui para dar umas últimas dicas para vocês sobre as 3 obras literárias do vestibular da UTF-PR, tá bom? Então, olha aqui, queridos, como vocês já viram, né, a literatura do vestibular da UTF é uma literatura simples, né? São 3 obras literárias, e essas 3 obras são obras clássicas, obras de escritores renomados na nossa literatura brasileira, certo? E sem contar também que essas 3 obras são de fácil acesso. Então, por exemplo, eu acho muito fácil de você encontrar essas 3 obras em um sebo, por exemplo, tá bom? Então, são obras que, primeiramente, além de ser clássicas e fáceis de você encontrar em qualquer sebo, qualquer livraria por aí, são obras que têm muitos estudos, muitas análises na internet. Ou seja, é um estudo muito fácil de ser feito, tá bom? Mas olha aqui, ó, vamos dar essas últimas dicas, então, dessas 3 obras aí, tá bom? Vamos começar. Uma coisa aqui que eles talvez não está aparecendo, não? Meus Instagrams da vida, prof.adonis, e também meu Instagram de dicas para literatura, literatura corrosiva, tá bom? Qualquer coisa, não salve lá. Vamos lá, queridos? Olha aqui o seguinte, ó, primeiramente, vamos falar dessa obra maravilhosa aí, certo? Primeiramente, o maior escritor do Brasil, sem dúvida alguma, Machado de Assis. E essa obra aqui, a obra Memórias Póstumas do Brás Cubas. Queridos, olha aqui o seguinte, ó, não se esqueça que Memórias Póstumas do Brás Cubas é a primeira obra do realismo brasileiro, publicada em 1881. Então, lembre-se, queridos, que estamos falando de uma obra importantíssima para nós aí, porque é ela que inicia, então, essa nova vertente literária oposta ao romantismo, né? Então, veja aqui, queridos, e sem contar também que o Machado de Assis é o maior escritor da literatura brasileira. Machado de Assis é o cara que revolucionou a nossa literatura aí, certo? Então, fique esperto com aquelas características, né, do Machado de Assis, do realismo, que aparecem bem pontualmente na obra Memórias Póstumas, certo? Olha aqui, queridos, fala um pouquinho desse cara aí, ó. Primeiramente, ó, dando uma pequena análise desse livro, queridos. Olha aqui o seguinte, ó, narrado em primeira pessoa. Uma coisa bem machadiana é a narração em primeira pessoa, né? Olha aqui o seguinte, ó, o narrador protagonista é o Brás Cubas, né? Memórias Póstumas do Brás Cubas. Brás Cubas vai narrar para você as suas memórias depois da morte. Por isso, aqui, ó, Brás Cubas é um defunto autor, né? Então lembre-se que o Brás Cubas ele vai contar sobre a sua vida depois da sua morte. Por isso que é Memórias Póstumas. E olha aqui, ó, ele mesmo se intitula defunto autor, né? E olha aqui o seguinte, ó, no início conta sobre a sua infância. E na sua infância ele é chamado de quê? De menino diabo, queridos. Olha aqui o seguinte, lembre-se, Brás Cubas, ele faz parte, então, de uma família burguesa, beleza? Família burguesa. Tanto é que ele tinha até mesmo, ele teve uma infância bem, foi uma criança bem traquina, vamos dizer assim, né? O menino diabo. E também, a sua família era tão burguesa que até ele mesmo tinha, mesmo sendo criança, ele tinha um escravo, né, queridos? E olha aqui o seguinte, ó, não há idealizações do amor, é um antirromantismo. Lembre-se aqui, queridos, que não só Memórias Póstumas, qualquer outra obra do realismo é uma obra antirromântica. Então, olha aqui, ó, unindo essa situação aqui, ó, falando, claro, da infância, a infância do Brás Cubas não foi uma infância romantizada, muito pelo contrário, até coloca uma infância um pouco sofrida, né? Não em relação com que ele era burguês, né? Não em relação à questão monetária, mas a questão de ser uma criança um pouco infeliz, não ter aquela família burguesa perfeita como apareceu no romantismo, tá? Então, não há idealizações, não é uma obra que idealiza nada nem ninguém, nem a vida burguesa e nem a mulher, por exemplo, que é uma figura bem romantizada no romantismo, né? E olha aqui, ó, o Emplácio Brás Cubas. Lembre-se do seguinte, que durante a obra, o Brás Cubas ele cresce, ele é então esse menino que não se aplica a nada sentimental, né? Lembre-se aqui que o Brás Cubas também, durante essa obra, ele é o famoso burguês safado, né? Ele não pensa no amor, não quer viver um grande amor. Ele só pensa na questão material, no interesse e na ambição, certo? Eu coloquei aqui o Emplácio Brás Cubas porque durante a narrativa ele tenta, de alguma maneira, se dar bem na vida. Ele cria, então, um medicamento que, reza a lenda, é um medicamento que cura
todas as doenças da vida, né? E o emplasto Brás Cubas é o seu medicamento, porém não dá certo, não funciona. Ou seja, o Brás Cubas ele tenta, quem sabe, fazer uma coisa para se dar bem na vida, mas nada dá certo para ele. Ou seja, por isso que Brás Cubas coloca na sua narrativa que ele vê a vida de uma maneira totalmente pessimista. Ele é um cara pessimista. Ele não se dá bem em nada. E sem contar também que ele era um burguês. Ele tenta se dar bem, mesmo sendo burguês, mas mesmo assim, ele tem essa vida de coisas supérfluas, de materialismo, essa vida que eu posso falar para vocês, é uma vida só de ambições para se dar bem, mas eu não quero viver nenhum tipo de sentimento ou algo parecido, tá bom? Olha aqui, ó, depois disso aqui, ó, ele faz totalmente uma obra com pessimismo e ironia. Lembra lá, então, que o Brás Cubas é um cara que vê a vida de uma forma pessimista, né? A vida não dá certo, o amor não dá certo, né? Só que ele fala tudo isso de uma forma de ironia. Uma característica bem machadiana, né? O humor e a ironia. Tem muitos traços de humor no Brás Cubas também, tá bom? Tranquilo? E olha aqui, ó, evidente, com certeza, como nós estamos tratando de uma obra machadiana, é claro que vai ter, com certeza, uma crítica à burguesia. A crítica ao que é a burguesia? A hipocrisia, a mentira, aos adultérios também que aparecem na vida burguesa. Lembra lá? Romantismo idealiza a burguesia. Realismo mostra a visão real da burguesia, que é o quê? De mentiras, traições e assim por diante, tá bom? Tranquilo, queridos? Sossego. E olha aqui, ó, sem contar também, claro, essa característica bem machadiana aí da objetividade. Lembra lá, queridos, que dessa forma a escrita machadiana é direta, é concisa, né? Então não vai ter subjetividade, vai ter objetividade, né? É uma escrita rápida. Machado de Assis faz capítulos com apenas um parágrafo, ou até menos que isso, tá bom? Tranquilo? E olha aqui, ó, para terminar essa parte do nosso querido Memórias Póstumas, ao verbo que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas, ou seja, a própria dedicatória do livro mostra que não é um livro sentimental, muito pelo contrário, é um livro até mesmo seco, objetivo, não tem idealizações, é antirromântico, como eu falei para vocês, certo? Então, para você entender um pouquinho do Brás Cubas, lembre-se, vamos ter que entender um pouquinho da obra do Machado de Assis. E sem contar também que, como é narrado em primeira pessoa, o Machado de Assis coloca uma das suas características mais legais, na minha opinião, que é o quê? A interlocução com o leitor. Em vários momentos, Brás Cubas conversa com você, leitor, né? Ele passa o ponto de vista dele. Coisa parecida que acontece na outra obra, chamada Dom Casmurro também. Bom, tranquilo? Então, olha aqui, queridos, as principais características, as coisas mais pontuais em que nós podemos colocar, evidentemente, na obra Memórias Póstumas do Brás Cubas. Além dela, queridos, olha que aparece aqui, ó, São Bernardo, Grácilo Ramos, queridos. Grácilo Ramos, você que por acaso já fez vestibular nos últimos anos aqui da UAPG, por exemplo, você teve que ler lá um livro chamado Vidas Secas, né? Então lembre-se aqui o seguinte, ó, vai ter algumas situações parecidas com Vidas Secas nessa obra. Algumas, não todas, tá bom? Vem pra cá, vamos falar um pouquinho dessa obra. Primeiramente, novamente, nós temos um livro narrado em primeira pessoa. Novamente, ele vem em primeira pessoa, né? Só que agora o narrador é Paulo Honório. E olha aqui o seguinte, ó. Se nós estamos falando do Grácilo Ramos, estamos falando de quem mesmo? De um cara que vai falar do sertão alagoano, sertão nordestino, nesse caso, né? Mas também um cara que vai falar sobre a introspecção, a psicologia, a psique humana, tá bom? Então, olha aqui o seguinte, ó. Coloca lá, ó. Ele vai ter, temos que saber o seguinte, queridos, que nessa obra, o Paulo Honório ele vai narrar em primeira pessoa. Só que tem que saber, temos que dividir duas situações aí. Quais são as situações? Saber quando ele está falando do Paulo Honório personagem e quando ele está falando do Paulo Honório narrador, tá bom, queridos? Então veja aqui o seguinte, ó, é de suma importância nós sabemos que quando o Paulo Honório narra, né, em primeira pessoa, no presente, vamos dizer assim, ele está falando do Paulo Honório, narrador, certo? Quando o Paulo Honório está narrando, então, já no passado, no pretérito, ele está falando do personagem, tá bom? Tranquilo? Olha aqui o seguinte, queridos.
a metalinguagem. É muito importante, queridos, nós colocarmos aí, com certeza, a metalinguagem, tá? Amores, por que é metalinguagem? Porque nessa obra, o nosso querido Graciliano Ramos, ele coloca da seguinte situação. Ele vai colocar para nós aí a forma com que o Paulo Honório, ele está narrando sobre a sua própria vida, tá bom? Paulo Honório está falando sobre a sua própria vida. Ou seja, como ele está contando uma história e depois ele vai voltar a falar da sua história, né? E seja, é uma obra metalinguística, tá bom? É interessante colocar aqueles que já hoje nós vimos ali sobre o Brás Cubas, e Brás Cubas também é uma metalinguagem, porque o Brás Cubas está contando sobre a sua história, né? Que essa história parece um livro, metalinguagem. Aqui é a mesma coisa, narração em primeira pessoa e também uma metalinguagem. Tá bom, queridos? Tranquilo? Olha aqui o seguinte, ó, a linguagem objetiva, se você já leu Vidas Secas, sabe muito bem do que se trata essa linguagem objetiva do Graciliano Ramos, direta, sem subjetividade, certo? E olha aqui, ó, Paulo Honório, lembra-se que o Paulo Honório, ele é um cara opressor, ladrão, sem vergonha, porque ele tenta se dar bem de qualquer jeito, mesmo que seja com enganar uma pessoa, com roubar, ou matar até mesmo uma pessoa. E tudo isso por causa do quê? Por causa, meus amores, da fazenda São Bernardo. Lembre-se que o Paulo Honório, ele só quer saber de interesse. Ele quer ter as coisas. Ele só quer ter as coisas. Ele não pensa na sua humanidade. Se por acaso aparecer uma questão para você que fala que Paulo Honório é um cara totalmente sentimental, humano, mentira. Ele só pensava no bem próprio. Ele só queria enganar os outros aí, tá bom? Além disso aqui, ó, Fazenda São Bernardo. Lembra-se que a Fazenda São Bernardo é o que faz ele, então, querer ser ambicioso, porque ele quer comprar a Fazenda São Bernardo, certo? E ele se casa, e a mulher dele, a Madalena, é uma mulher oposta ao Paulo Honório. Por quê? Veja ali, ó, queridos. O Paulo Honório é um cara sem sentimentos. Madalena é uma pessoa boa, uma pessoa que pensa nos outros, é empática, certo? Tem muita empatia em relação, principalmente, aos trabalhadores. E acontece o quê, queridos? O Paulo Honório vê que essa mulher é oposta a ele e pensa que ela está, ele começa a ter uma loucura, ele pensa que ela está traindo ele, né? E acontece que, então, no livro Madalena, ela se suicida. Tudo por causa do que, queridos? Por causa da forma com que Paulo Honório vê a vida. Ele pensa, está tão maluco, né? Está tão perdido na sua consciência, que ele pensa que ele está sendo traído por Madalena. E é por isso que essa obra aqui, no final, fala sobre solidão. Primeiramente, Madalena se suicida, e depois o Paulo Honório fica totalmente solitário, ele se arrepende de ser aquele cara sem totalmente humanidade. E essa obra aqui é uma obra psicológica, é o Paulo Honório falando suas lembranças, ou seja, é tudo isso daqui, meus amores, é uma obra psicológica, tudo que entra dentro da consciência. E por último, mas não menos importante, temos com certeza Felicidade Clandestina Clarice Lispector, certo? A maior escritora do Brasil. Ou seja, a UTF colocou coisas, então, da nata da literatura brasileira. E quando nós falamos em Felicidade Clandestina, não importa se é conto ou crônica, certo? A Clarice tem esse apego. Ela faz conto e crônica. Então, tanto faz que aparece ali. E são 25 textos nesse livro aí, o Felicidade Clandestina. Vai falar sobre o quê? Amor, infância, adolescência, família. Vai falar sobre o cotidiano, sobre a mulher, né? Então, coisas bem, situações bem práticas da obra da Clarice aí, com certeza, tá bom? Além disso, ó, vai ter uma pegada autobiográfica nos contos, e sem contar também que, como é uma obra clariciana, vai ter os fluxos de consciência, ou seja, narradores que vão debruçar-se sobre uma mesa, sobre uma escrivaninha e mostrar todos os pensamentos, ou seja, os famosos fluxos de consciência aí da nossa querida Clarice Lispector. E sem contar, então, que é uma investigação psicológica. E olha aqui, ó, as epifanias claricianas. Lembra, então, que nessas obras, nesses contos ou crônicas, a Clarice tem epifanias, né? Personagens têm descobertas, personagens têm descobertas, eles entendem a vida em um certo momento, são epifanias, certo? E olha aqui, ó, temos que prestar atenção no quê? No primeiro ponto do livro, que é Felicidade Clandestina, o ponto que
dá nome ao livro. Lembra lá, felicidade clandestina, uma felicidade proibida. Qual que é a felicidade proibida desse conto? A menina que tem o livro do Monteiro Lobato com ela, né? Ela esconde o livro só para ter o prazer de revê-lo novamente. Ou seja, é como se ser feliz precisa de muito nas coisas mais simples. Por exemplo, um livro, né? E olha aqui, ó, felicidade proibida, porque ela coloca o livro dela escondido para quê? Para ela pudesse encontrar e ter a felicidade proibida de sentir aquilo novamente, né? Beleza, queridos? Com certeza, o ponto amizade sincera, que fala sobre dois amigos que, com o tempo, eles se desencontram, aquela amizade totalmente então, inseparável, mas com o passar do tempo, é uma amizade que ocorre os desencontros, ou seja, a nossa vida cotidiana, né? E com certeza o ponto o ovo e a galinha, que é o ponto mais, um dos mais emblemáticos da Clarice Lispector, porque o narrador, a partir da imagem de um ovo em cima de uma mesa, ele começa então a divagar, a pensar em situações até mesmo filosóficas sobre o que o ovo representa, e a partir da ideia do ovo, ele tira outras ideias, outras intenções ligadas ao amor, à vida, à família e outras coisas mais. Aí, bom, queridos? Tranquilo? Então, essa obra é uma obra importantíssima aí. Com base nisso, filhos, eu peço então a todos que interpretem bem esses conteúdos, interpretem bem as questões, certo? E com certeza, uma boa prova a todos aí. Contem comigo, contem com o professor Adonis. Olha, filhos, boa prova. Tchau.